Sou o Thiago, advogado criminalista, especialista em execução penal. O tema de hoje ele é um tema bem simples, só que tem muitos colegas e até mesmo familiares de presos e etc. que ele possui essa dúvida. Você sabe o que acontece após a prisão em flagrante? No vídeo de hoje nós vamos discorrer sobre 5 tópicos, sendo ele o conceito, o procedimento após a prisão, a fiança e a custódia. Qual seria o conceito? O conceito ele é bem simples. Ele é tão simples que ele acaba se tornando difícil. Seria o quê? O acusado ele é detido no ato do crime, ou ele é detido após o crime, ou ele é detido com objetos relacionados ao crime. A base legal disso seria no artigo 301 ao 310 do Código de Processo Penal. Nós temos 3 modalidades: o flagrante próprio, o impróprio e o presumido. Vamos para o flagrante próprio. O que seria o flagrante próprio? O acusado, vamos usar uma loja como exemplo. Ele adentrou sobre uma loja, ele praticou o crime do artigo 157, seria o crime de roubo, do Código Penal. Só que no ato que ele estava praticando o crime, ele foi detido por uma viatura, ele foi detido por policiais. Ali nós temos o flagrante próprio, às vezes também conhecido como flagrante real. Já a segunda modalidade seria o flagrante impróprio. O que seria o flagrante impróprio? Ele é perseguido após o crime. O que seria perseguido após o crime? Ele adentrou sobre uma loja, ele cometeu o crime e ele se evadiu do local, só que quando ele estava empregando fuga, uma viatura conseguiu detê-lo. Logo, nós temos aí o flagrante impróprio. E o flagrante presumido? O que seria o flagrante presumido? Ele cometeu o crime, ele se evadiu do local e assim que ele concluiu tudo o que ele estava fazendo, ele permaneceu com os objetos do crime, às vezes com arma, às vezes com dinheiro, e foi detido, foi abordado por uma viatura policial e foi detido. Então logo eles se associaram que aquilo que estava com ele pertencia àquilo que ocorreu horas antes, às vezes minutos antes que seja. Então nós adentramos aí com o flagrante presumido. Agora nós vamos para o segundo tópico, que seria o quê? O procedimento após a prisão. Ele foi detido ali, uma viatura policial deteu, e logo em seguida ele levou ele para a delegacia, levou o acusado para uma delegacia. O preso ele tem um direito dele, por mais que ele cometeu a prática, ele cometeu o crime, ele não deixa de ter o direito dele. Ele tem o direito de permanecer em silêncio. Muitas vezes, vou usar eu como exemplo, quando eu recebo acionamento e ele ainda se encontra no local do flagrante, eu sempre informo para quem me ligou, fala para ele permanecer em silêncio, até que eu chegue a uma unidade policial. Então ele tem o direito ao silêncio, ele tem direito em acionar um advogado e direito de falar com um familiar. Então isso seria esse direito dele. Logo em seguida nós temos o auto de prisão em flagrante. O que seria o auto de prisão em flagrante? Ali é um documento. Nesse documento nós temos o registro detalhado, nós temos as testemunhas e nós temos o interrogatório dele. Isso está previsto no artigo 304 do Código de Processo Penal. Então seria esse procedimento do auto de prisão em flagrante, certo? Agora nós temos o terceiro conceito, que seria o terceiro tópico. Seria uma possível fiança. Como assim, doutor, uma possível fiança? Sim, se o crime ele não for superior a 4 anos, é possível o delegado ele exigir uma fiança. Se ele tiver como pagar essa fiança, vale ressaltar que a fiança ela é baseada com base no salário mínimo. Um exemplo, 10 salários mínimos, 15 salários mínimos. Então, é sempre bom você saber qual é o valor do salário mínimo para você não se perder ali se você for um colega que está atuando. Então, seria essa fiança. Caso ocorra do acusado ele não ter esse valor para pagar, infelizmente, ele é conduzido ao cárcere. E ali, logo em seguida, nós vamos para a audiência de custódia, que é o que eu vou falar agora. A audiência de custódia está prevista no artigo 310 do Código de Processo Penal. O objetivo da audiência de custódia ele é muito simples. Por isso que, por dia, só uma observação, por dia, a audiência de custódia, que principalmente eu falo aqui de São Paulo, esse procedimento deve ter em torno de 50, 60 audiências por dia, com base na velocidade, porque ele é muito rápido, é muito simples, porque ele está para discutir poucas coisas, está ali para discutir o quê? A legalidade do flagrante, se teve maus tratos e decidir sobre a prisão dele. A possibilidade seria manter a prisão, conceder a liberdade ou uma prisão cautelar. Seria somente isso que é decidido numa audiência de custódia. Então, aí, ok, doutor, mas e aí? Vamos lá, agora nós vamos para as possíveis decisões de uma audiência de custódia. O relaxamento da prisão, se a prisão foi legal. A conversão em preventiva, infelizmente, é onde o filho chora e a mãe vê.
que seria conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, ou uma liberdade provisória com ou sem fiança, dependendo do caso. Mas há de ressaltar, isso eu quero que você coloque entre parênteses, se você for colega ou se você for alguém que está estudando. O fato dele sair na prisão preventiva ou o fato dele sair na fiança na delegacia, isso não significa que na delegacia não vai instaurar inquérito policial ou no ordenamento jurídico que esse processo ele foi encerrado. Não, ele continua. A diferença é que você vai responder aqui fora, ou em outras palavras, você vai responder em liberdade. Agora nós vamos para as considerações finais. Vale ressaltar, você viu que eu falei essa palavra vale ressaltar algumas vezes, porque realmente vale ressaltar a importância de um advogado nessa fase. Tanto na fase da delegacia, quanto na fase do fórum. Eu vou usar delegacia e fórum para você que é colega, você entender o que eu estou querendo dizer. Você que não é advogado e só está querendo saber, fica mais fácil para você entender. Quando o advogado ele acompanha numa delegacia, ele consegue resguardar o direito do acusado. O acusado ele se sente mais confortável ao falar sobre o crime, a ser interrogado. E não tem excessos por unidade policial, por mais que isso não ocorra com frequência. Mas eu já ouvi relatos, graças a Deus eu não tenho nenhum cliente meu que passou por esses excessos, porque normalmente eu sempre sou acionado quando eles cometem o crime, automaticamente eu já estou, quando eu recebo acionamento eu já vou, de prontidão, vou direto para uma unidade da delegacia, uma unidade, eu não vou nem editar, para uma delegacia para esperar ele. Lá para que não corra esses excessos. Então se faz necessário ter um advogado, mas você precisa contratar um advogado criminalista e muitas vezes não foque em preço. Você contratar um advogado por preço, você pode ter consequências por trás disso. Contrate um advogado, quando você for na esfera penal, um advogado criminalista. Um advogado que ele saiba o que ele está fazendo. Porque às vezes poderia ter sido muito simples. Ele poderia ter saído por fiança ou ele poderia ter saído numa audiência de custódia, se ele tivesse o auxílio de um advogado. Ah, doutor, mas na fase processual tem a defensoria pública. Sim, tem a defensoria pública. Só que muitas vezes a defensoria pública, por ela estar sobrecarregada, ela não consegue defender o acusado como um advogado particular defenderia. Vocês concordam comigo? Acredito que sim. Mas não tira o mérito deles, porque nós sabemos que tem defensores aí exemplares. Mas se faz necessário, sim, se você tiver uma condição, contratar um advogado criminalista para resolver isso e para acompanhar ele. E um advogado, ele acompanha na delegacia, conforme eu acabei de falar. Ótimo, então da delegacia já foi resolvido. E logo em seguida, o advogado ele já acompanha o quê? As 24 horas para poder acompanhar o acusado numa audiência de custódia. Na audiência de custódia você ainda consegue conversar com o acusado. Na audiência de custódia você consegue levantar algumas estratégias, algumas teses, como por exemplo, ele trabalha, ele tem residência fixa, ou há uma possível residência, tá, mas essa residência ainda é válida? Faz quanto tempo que ele cometeu esse crime? Pô, mas excelência, ele cometeu esse crime quando ele tinha 17 anos, agora ele tem 25 anos. Então uma coisa ela não tem nada a ver com a outra, excelência. Então você consegue usar isso a seu favor. Por quê? Porque você tem um tempo. Por mais que o prazo ele seja um prazo curto, o advogado ele tem um tempo para conseguir fazer uma defesa prévia assim. Compreende comigo? Agora vamos lá, vamos encerrar para não ficar muito extenso, porque eu quero que os meus vídeos eles têm que ser simples e rápido para que vocês consigam entender. Vamos resumir. Nós temos a detenção, ele foi detido. Logo em seguida ele foi para a delegacia, teve o auto de prisão em flagrante, não, digamos que não tem a fiança, teve a audiência de custódia e depois ele teve a decisão do juiz. Foi muito simples, com 5. De novo, detenção, delegacia, auto de prisão em flagrante, custódia e a decisão do juiz. Ok? Bom, agora é bem simples. Curte, compartilha, se inscreva no canal, porque todos os dias nós teremos um tema diferente na esfera do direito penal. E bom, eu me chamo Thiago Mendes e eu sou advogado. Um abraço. Bom, é bem simples. E por fim, curte, compartilha e se inscreva no canal, porque todos os dias nós teremos um tema sobre direito penal.